Boa tarde, alunos do terceiro. Eu vou aqui explicar um pouco mais sobre polinômios, né, que é o tema introdutório do roteiro que eu mandei para vocês. Então, que vem a ser um polinômio, né? Polinômios são basicamente funções de x, né? Então, por exemplo, um polinômio assim, p de x igual a x mais 3, isso é um polinômio, né? Ele vai ter um x aqui, aí pode ter mais um número ou mais outra coisa com x, né? Aí no caso, existe uma coisa chamada de grau, né, do polinômio. Existe uma coisa também chamada de raízes, né? Raízes. O grau do polinômio é o valor do maior expoente de x. Então aqui o x não tem nada, então o expoente do x é 1. Então o grau desse polinômio aqui é 1. A quantidade de raízes é igual ao grau do polinômio. Então esse polinômio tem uma raiz, certo? O que é a raiz? Raiz seria o valor que faz o polinômio dar zero, né? Então, qual o valor do x que faz essa conta dar zero? Seria x igual a menos 3, correto? Porque menos 3 mais 3 dá zero. Como que você calcula nesse caso aqui? Você faz isso igual a zero. E aí você passa o mais 3 para lá, vai ficar menos 3, certo? Então você tem a raiz desse polinômio aqui, certo? Então polinômios basicamente são funções de x, né? Correto? Outro exemplo. Vamos colocar aqui 2x ao quadrado menos 4x mais 5, por exemplo, né? Então, qual é o grau desse polinômio aqui? Você vai olhar o maior expoente do x, no caso, o maior expoente é 2, então o grau é 2. E quantas raízes ele tem? Ele tem 2 raízes, ou seja, tem 2 valores do x que faz esse polinômio dar zero. Como que eu calcularia essas raízes? No caso de função de segundo grau, você tem que usar o Bhaskara, né? Delta igual a b quadrado menos 4ac, e as raízes é assim, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, quem é o a, o b? Né? O a sempre vai ser o número que acompanha o x quadrado, né? Então aqui no caso desse polinômio aqui o a vale 2, o b sempre vai ser o número que acompanha o x, então aqui o b vale 4, e o c sempre vai ser o número que não tem x, né? Então aqui o c vale 5. E aí seria só substituir aqui os valores do b, do a e do c e fazer as contas. Então, vamos colocar um polinômio aqui de ordem maior. Agora vamos supor que o polinômio seja assim agora. Então, esse polinômio aqui, ó, ele é de grau 3, correto? Você vai sempre olhar o maior expoente do x. Então, o grau desse polinômio é 3. Quantas raízes ele tem? 3, né? A quantidade de raízes é igual ao grau do polinômio. E o que são mesmo raízes, né? Vamos lembrar toda hora. O que são raízes? São valores do x que quando você coloca na equação faz a conta dar zero.
certo? Isso é raiz. Nesse vídeo eu vou parar por aqui, no próximo vídeo eu continuo esse assunto, tá bom?